Vamos então resolver o conjunto de exercícios F22 sobre funções de proporcionalidade direta. Este conjunto de exercícios tem 4 perguntas. Vamos então começar aqui pela primeira. Numa promoção, uma loja efetuou descontos de 20% sobre o preço de venda. Considera a função D, que transforma o preço de venda V no respectivo preço com desconto DV, determina uma expressão que defina D. Vamos então ver esta. Temos uma função que transforma o preço de venda num preço com desconto de 20%. Então podemos analisar isto do seguinte modo. Imaginemos o preço V de um determinado produto. Vamos dividir esse preço em 10 partes. 2 delas vão corresponder ao desconto, 20%, e as restantes 8 vai ser o preço efetivamente de venda, já com os 20% de desconto. Portanto, podemos dizer que V é igual à soma de duas parcelas, 20% de V mais 80% de V. Se nós quisermos saber qual é a relação entre este preço com desconto, este DV, relativamente ao V, basta dizer que este conjunto a verde é igual a 80% do conjunto total, isto é, do preço do produto. Sendo assim, é substituir. Então, DV é igual a 80% de V, 80% é 80 sobre 100, 8 décimos, ou seja, 0,8 V. Podemos chegar a outro tipo de fórmula. Em vez de apresentar dV igual a 0,8V, podia ser dV igual a 1 menos 0,2V. Isto é, será a diferença do desconto para o todo. O 0,8 é exatamente a diferença do desconto, portanto, é o todo, que é uma unidade, menos o 0,2, que corresponde aos 20%. Na segunda pergunta, justifica que D é uma função de proporcionalidade direta e identifica a respectiva constante de proporcionalidade direta. Portanto, se dV é igual a 0,8V, se nós resolvemos esta equação e passarmos o V para o primeiro membro, fica dV sobre V igual a 0,8. Isto é, o que é que nós podemos concluir daqui? Significa que o quociente entre o preço de venda com desconto e o preço de venda sem desconto é sempre constante, é sempre igual a 0,8. Desde que o preço de venda seja diferente de zero. E é evidente que tem que ser, não é? Se nós estamos a vender qualquer coisa, essa qualquer coisa tem que ter um preço. Portanto, podemos concluir que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os dois valores correspondentes é sempre constante, que é o caso. Quais são os valores correspondentes? O preço de venda com desconto e o preço de venda sem desconto. Específico, não é? Para um produto. Reparemos que a expressão dV é igual a 0,8V é a forma canónica de uma função linear, não é? Isto é uma função do tipo y igual a x, em que neste caso a constante a é igual a 0,8. Podemos então concluir que qualquer função de proporcionalidade direta tem como gráfico uma reta que passa pela origem, isto é, tem que ser uma função linear. Se for uma função afim, já não é de proporcionalidade direta. Vamos ver este problema dinamicamente no GeoGebra. Como podemos ver aqui, a função f de x igual a 0,8x é exatamente a nossa relação de preço, tabela preço-desconto, dV é igual a 0,8V. Temos aqui este cursor com 20% de desconto. Se o desconto for 0%, significa que não há desconto, não é assim? Imaginamos aqui um objeto que custa 20 euros, o seu preço de venda é 20 euros, não tem qualquer desconto. Se aumentarmos o desconto, por exemplo, para 20%, significa que um produto que inicialmente custava 20 euros, depois com o desconto, ou seja, com desconto de 20%, concretamente, custa apenas 16. Ou seja, 20% significa 1 menos 0,2, ou seja, 0,8. 0,8 vezes 20 dá 16 euros. Portanto, fazendo variar o preço do produto, nós temos imediatamente o respectivo preço de venda com desconto de 20%. É evidente que nós aqui estamos a analisar a função f de x. Se for em termos de preço, não há preços negativos, não é? Neste caso, a função preço é uma função que não tem valor para x igual a 0. Para x igual a 0, um produto que não tenha preço, é evidente que não tem preço de venda com desconto, mas para valores superiores a 0, nós temos esta função que é exatamente a nossa função f de x, a função linear, não é? Analisamos o caso absurdo, o desconto ser 100%. Se o desconto fosse 100%, o preço de venda era 0, claro. Portanto, se o produto era dado, não é? Assim como aqui neste caso, desconto é 0%, significa que não há qualquer desconto.
Então, porque é que nós podemos dizer que há uma relação de proporcionalidade direta entre a grandeza, preço de tabela e preço de venda com desconto? Existe uma relação de proporcionalidade direta porque a razão entre o preço de venda e o preço de venda com desconto é constante. Esta constante é exatamente a nossa constante de proporcionalidade, que neste caso, sendo 20%, é igual a 0,8. Ou de outro modo, as grandezas são diretamente proporcionais, porque quando uma varia num determinado sentido, a outra varia na mesma proporção. Isto é, quando o nosso preço, imaginemos aqui em termos de preço, quando o preço do produto passa de 20 euros para 30, não é assim? Se analisarmos a variação do preço de tabela de 20 para 30, esta relação é exatamente a mesma que se verifica na variação do preço de venda com desconto do produto de 20 e de 30 euros. Vamos ver aqui um caso prático. Imaginemos dois produtos, um produto cujo preço de tabela é 20 euros e outro cujo preço de tabela é 30 euros, e vamos fazer 20% de desconto. Neste caso, 20% de desconto fica em 16 e neste caso 30% passa a 24, certo? Podemos ver então aqui que a razão entre o preço de venda com desconto e o preço de tabela é sempre 0,8. Isto é, para passarmos de V1 para DV1 temos que multiplicar por 0,8. Isto é, por uma fração de 16 vinte-avos, para transformar 20 em 16, como é evidente. Do mesmo modo, para passarmos de 30 a 24 aqui, o coeficiente é exatamente o mesmo, é 0,8. Mas vejamos também o seguinte, a razão entre o V2 e o V1, 30 sobre 20, é 1,5, e do mesmo modo a razão entre DV2 e DV1 é 24 sobre 16, também 1,5. Portanto, as grandezas, preço de venda, que é o X, e o preço de desconto DV, que é o Y, variam na mesma proporção. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos então ao segundo problema, que diz o seguinte: uma marca de mofins está em promoção, como se pode verificar na figura ao lado. Isto é, leva 8 e paga apenas 6. Qual é a percentagem de desconto que estão a aplicar a este produto? Reparemos que aqui não temos o preço da embalagem, só temos uma diferença de quantidades. Isto é, pague 6 e leve 8. E o que se pretende saber aqui é qual é a percentagem de desconto que estão a aplicar a este produto. Ora bem, temos então uma função que transforma o preço unitário sem desconto em preço unitário com desconto. Sabemos que o preço da embalagem é P, a dividir por 6 vai dar o preço unitário sem desconto, e aqui vamos ter uma embalagem maior, vai ser a embalagem a preço P com 8 unidades na embalagem, o que vai dar um preço unitário de P sobre 8. Isto é, um preço mais baixo, por isso é que é um preço com desconto. Então, seja P o preço da embalagem, desconhecido, V o preço unitário sem desconto, vai ser igual a P sobre 6, e DV o preço unitário com desconto, que vai ser P sobre 8. Sabemos então que as grandezas são diretamente proporcionais e a relação será deste tipo, não é? Como vimos anteriormente. DV é igual a K vezes V. Substituindo DV por P sobre 8 e V por P sobre 6 e resolvendo em ordem a K, nós verificamos que K é igual a 0,75. Se é 0,75, o que é que significa? Significa que o desconto que nós estamos a aplicar ao produto é de 25%. Isto é, se o valor de venda DV, que é esta verde, é 75% do valor originalmente de tabela, significa que nós estamos a fazer um desconto de 25%. Portanto, 25% é o desconto. Vamos então à segunda questão. Escreve a expressão que define a função que ao valor V do produto faz corresponder um valor que o cliente terá de pagar quando não houver esta promoção. Portanto, agora é ao contrário. O preço atual é o preço com desconto, neste caso é P sobre 8, e o preço futuro, isto é sem promoção, é P sobre 6. E nós queremos fazer uma relação para passar deste preço para o outro. Então, P sobre 6, né, é igual aqui, é K vezes P sobre 8. Podemos simplificar aqui o P dividindo ambos os membros por P. Né? Se dividirmos ambos os membros por P, ficamos com 1/6 igual a K vezes 1/8. Resolvendo em ordem a K, fica 1/6 a dividir por 1/8, ou seja, a multiplicar por 8. Fica então 1/6 vezes 8, ou seja, 8/6. Simplificando, 8 é divisível por 2 dá 4 e 6 é divisível por 2 dá 3, portanto fica 4/3. Se K é igual a 4/3, nós podemos montar a nossa expressão. Preço futuro será K vezes preço atual, ou seja, preço futuro será igual a 4/3 do preço atual. O preço atual é P sobre 8, o preço futuro será P sobre 6. Temos aqui a nossa
a expressão canónica da função. Significa, se nós estamos a multiplicar por um número maior que a unidade, que é 4 terços é maior que 1, significa que o preço futuro vai ser maior que o preço atual. Efetivamente é. Porque o preço atual é um preço com desconto e no futuro não haverá esse desconto. Portanto, o preço será superior. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Vamos então tentar analisar a variação de preço dos muffins, daqueles bolos de origem inglesa, tendo em conta a quantidade de bolos numa embalagem normal e a quantidade de bolos numa embalagem de promoção. No nosso caso, a embalagem normal tem 6 bolos e a embalagem de promoção tem mais 2, tem 8. Significa então que a reta que define a relação de proporcionalidade entre o custo normal e o custo promocional é uma reta de equação 0,75x. Aqui ao lado vemos a função y igual a x, isto é, quando não existe promoção, ou não existe desconto. Portanto, coincide com uma reta de equação y igual a x. Se tivermos uma embalagem então de 6 bolos normal e se de promoção for 8, né, então vamos ter um desconto de 25%. A reta tem a equação 0,75x. À medida que aumentamos o número de bolos da embalagem de promoção, é evidente que o preço unitário vai diminuindo. Vamos ver o caso de um bolo no caso de uma promoção deste tipo. Isto é, embalagem normal 6, embalagem promocional 8. O preço unitário é 0,75 unidades de moeda. Não é? Neste caso, se fosse o euro, seria 75 cêntimos. À medida que aumentamos a embalagem promocional, 9, o preço unitário vai baixando. Certo? Porquê? Porque a inclinação da reta cada vez é menor. Para um bolo, o preço vai ser cada vez menor. Imaginemos que a embalagem promocional tem 8 bolos a mais, portanto 6 e 8, 14. O preço unitário seria 0,42 cêntimos. Portanto, é possível nós com o GeoGebra fazermos análises, não é? Mais detalhadas e entender o funcionamento das funções. Por isso é que é importante começar a utilizar esta ferramenta em termos dinâmicos. Vamos ao terceiro problema. Seja f uma função de proporcionalidade direta, tal que f de 6 é igual a 8. Determina f de 1. Vamos ver a primeira questão, depois vemos as outras. Nesta primeira questão, o que é que nós sabemos? Sabemos que f é uma função de proporcionalidade direta. Se é uma função de proporcionalidade direta, significa que a sua forma canónica será do tipo y igual a ax. Ora bem, nós precisamos conhecer um par de valores relacionados e conhecemos um objeto e conhecemos uma imagem, isto é, conhecemos o objeto 6 e conhecemos a imagem 8. Portanto, o objeto é x, a imagem é 8, portanto, y é igual a k vezes 6. De onde nós podemos concluir então que se sabemos um par de valores relacionados e desconhecemos a constante de proporcionalidade, nós podemos calculá-la. Basta substituir então o x por 6, neste caso, e o y por 8, e resolver em ordem a k. Então, resolvendo em ordem a k, nós verificamos que k é igual a 8 sextos, ou seja, 4 terços. Esta é a constante de proporcionalidade. Se conhecemos a constante de proporcionalidade, conhecemos a forma canónica da função, que será do tipo f de x é igual a kx. Neste caso, será f de x é igual a 4 terços de x. Ora, nós queremos a imagem do objeto 1. Basta substituir o x por 1, né, e calcular o valor desta função. Portanto, f de 1 é igual a 4 terços vezes 1, ou seja, 4 terços. Vamos então ver a segunda questão. Escreve a expressão que define a função f. Ora bem, nós já utilizamos a expressão na linha anterior. Portanto, temos o objeto 6 e temos a imagem 8. Temos um par de valores correspondentes. Isto é, para x igual a 6, y igual a 8. Se sabemos que a forma canónica é deste tipo, f de x é igual a kx, substituindo o x por 6 e o f de x por 8, nós temos o valor de k. Portanto, sabendo o valor de k, que já sabemos que é 4 terços, sabemos que a expressão é do tipo y é igual a 4 terços x. É uma função linear. Isto é uma função cujo gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos. Vamos ver a terceira questão. Vamos ver a terceira questão. Determina o valor de 1 sobre f de 7. Ora bem, neste caso temos que calcular esta expressão, mas para isso temos que conhecer primeiro a imagem do objeto 7. Portanto, é fácil, já conhecemos a expressão canónica. Portanto, sabemos que f de 7 vai ser igual a 4 terços de 7, ou seja, 28 terços.
e queremos calcular a expressão 1 sobre f de 7. Será o inverso, 1 sobre f de 7 é o inverso de 28 terços, ou seja, 3/28 avos. Vamos então ver esta linha dinamicamente no GeoGebra. Se f é uma função de proporcionalidade direta e se a imagem do objeto 6 é 8, significa que nós temos um ponto dessa função. Se ela é uma função de proporcionalidade direta, então significa que o seu gráfico corresponde a uma função linear. Isto é uma reta que passa pela origem. Então temos o outro ponto definido da reta. Com 2 pontos podemos definir a reta representativa da função f. E como nós pretendemos calcular a imagem do objeto 7, de modo a determinarmos o valor da expressão 1 sobre f de 7, então vamos determinar aqui o valor dessa imagem. Se x é igual a 7, a imagem é igual a 9.333, ou seja, 28 terços. O valor da expressão 1 sobre f de 7 é exatamente o inverso de 28 terços, ou seja, 3/28 avos. Vamos finalmente à última questão. A tabela seguinte representa duas grandezas diretamente proporcionais. Reparemos que só na primeira é que nós sabemos o objeto e a imagem. Nas outras três, se conhecemos apenas o objeto, desconhecemos a imagem. Copia para o teu caderno a tabela anterior e completa. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que determinar a forma canónica desta função. Isto é, a relação entre o objeto e a imagem. Já sabemos que se é uma função proporcional, significa que é do tipo y igual a x. Em que nós temos que calcular, neste caso, o valor de a. Para calcularmos o valor de a, temos que ter um par de valores correspondentes. E nós temos aqui, que são estes dois valores. Para o objeto x, nós obtemos a imagem y. Portanto, sabendo x e y correspondentes, nós podemos calcular o valor de k. É o que nós vamos fazer. Portanto, y é igual a kx, se y é igual a 12 e x é igual a 4, é substituir o x por 4 e o y por 12, fica então 12 é igual a 4k, onde k é igual a 12 sobre 4, ou seja, k é igual a 3. Se k é igual a 3, significa que a função é y igual a 3x. Substituímos o k por 3. É uma reta deste tipo. Portanto, é uma função linear, é uma função que passa pela origem. Para determinar os valores da tabela, isto é, as imagens de 5, 6 e 10, se já temos a forma canónica, é muito fácil. Substituímos o x por respectivos valores, 5, 6 e 10, e obtemos o y. Se x é igual a 5, o y é igual a 15. Se x é igual a 6, y é igual a 18. Se x é igual a 10, y é igual a 30. E depois vamos ver dinamicamente que, efetivamente, os pontos que nós calculamos aqui estão sobre a nossa reta, que é o gráfico da função y igual a 3x. Na segunda questão, diz-nos o seguinte: escreve uma expressão da função que cada valor de x faz corresponder a um valor de y. É a nossa forma canónica, que já determinamos antes. Se com este par de valores correspondentes nós conseguimos determinar o k, sabendo que o k é igual a 3, e sabendo que a forma canónica é do tipo y igual a x, é substituir o k por 3, temos a função y igual a 3x. Repara o seguinte, nós sabemos a relação entre x e y, isto é, y igual a 3x, é o triplo do objeto, em qualquer um deles. Portanto, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 10 é 30. Mas quando passamos de 4 para 5, isto é, nós multiplicamos os objetos por 5 quartos. Para passarmos de 4 para 5, o que é que nós fazemos? Multiplicamos o objeto 4 por 5 quartos, simplifica o 4, vamos obter o objeto 5, correto? O que é que verificamos? Verificamos que a nível da imagem é a mesma coisa, acontece a mesma coisa, isto é, as grandezas variam na mesma proporção, isto é, por isso é que são diretamente proporcionais. Quando a grandeza x aumenta de 5 quartos, a grandeza y também aumenta de 5 quartos. Né? Por isso é que são grandezas diretamente proporcionais. Se multiplicarmos 12 por 5 quartos, 12 vezes 5 dá 60, dividido por 4 dá 15, é o valor deste segundo y, desta segunda imagem. Isto acontece porque as duas grandezas x e y são diretamente proporcionais. Isto é, quando uma grandeza varia numa determinada proporção, neste caso foi multiplicada por 5 quartos, o y, isto é, a imagem também é multiplicada por 5 quartos. O mesmo se verifica para os outros pontos, não é? Para os outros conjuntos de pares correspondentes. Quando passamos de 4 para 6, multiplicamos por 6 quartos, não é?
Aqui a imagem também é multiplicada por 6 quartos. Aqui, quando passamos do primeiro para o último, multiplicamos por 10 quartos. Isto é 5 meios, simplificando, mas é por 10 quartos. A imagem também é multiplicada por 10 quartos. Portanto, para além da razão constante entre imagem e objeto, que é igual a, neste caso é igual a 3, nós temos a relação entre o conjunto de pares correspondentes. Tendo em conta então este conceito, isto é, de variação das grandezas na mesma proporção, na linha 1 nós calculamos o valor de k referente à constante de proporcionalidade, mas escusávamos de ter calculado. Conhecemos aqui o objeto 4 e o objeto 5, para passar de 4 a 5 multiplicamos por 5 quartos. Então bastava multiplicarmos 12 por 5 quartos e íamos obter a imagem 15. Do mesmo modo aqui, se passamos de 4 para 6 multiplicando por 6 quartos, esta imagem aqui obtém-se a partir desta 12, multiplicando 12 por 6 quartos. E idem para a última. Basta multiplicar 12 por 10 quartos, vamos obter a imagem de 10. Vamos obter 30. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra esta linha. Vamos então analisar no GeoGebra a tabela de proporcionalidade. Como nós vimos, para determinarmos a constante de proporcionalidade, precisamos saber de um par de valores correspondentes, x, y. Isto é, objeto e imagem. No nosso caso, nós conhecemos 4 e 12. Portanto, este ponto de coordenadas 4 a 12 define-nos um ponto que, juntamente com a origem dos eixos, define-nos a nossa reta de proporcionalidade, que é esta aqui, f de x neste caso, f de x, ou seja, y igual a 3x. Podemos ver aqui que os restantes pares pertencem à reta. Temos o par 5, 15, que é o segundo. Depois temos o par 6, 18. E depois temos o par 10, 30. É evidente que, conhecido a constante de proporcionalidade, nós podemos determinar qualquer outro conjunto de pares correspondentes. Se fizermos variar o x, para x igual a 0 é 0. Vemos aqui os nossos valores. Para x igual a 4 vai dar y igual a 12, que é o nosso par. Para x igual a 5 vai dar 15. Para x igual a 6 vai dar 18. Para x igual a 10 vai dar 30. Isto para os valores que fazem parte da tabela, mas quaisquer outros valores podem ser agora determinados, não é? Por exemplo, para 9 vai dar 27, para 8 vai dar 24 e por aí adiante, não é? Portanto, é perfeitamente conhecida a relação de proporcionalidade entre a grandeza x e a grandeza y.